E aí, turma, chegou o momento, o tão esperado momento, a tão esperada aula aguardada e pedida, muitos aí de vocês me pedindo por rede social, enfim, pelo próprio YouTube, que eu gravasse essa aula aqui. Chegou, Segunda Guerra Mundial. Turma, Segunda Guerra Mundial, parte 1, depois a parte 2. Então vem comigo aqui para uma maior compreensão, para a revisão da maior guerra que o mundo já viu, uma catástrofe humana, certo? Uma guerra terrorista, onde 50, 60 milhões de pessoas morreram. Países inteiros aniquilados, certo? Muito bem. O século XX é o século fantástico da tecnologia, mas também é o século do caos das duas grandes guerras. Vem comigo aqui. Segunda Guerra, fatores, motivos, causas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera, alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, dizem que a Segunda Guerra Mundial é uma continuação da Primeira. Como se fosse a mesma guerra, o mesmo conflito, em dois atos, em duas partes, com um intervalo no meio, que é o período entre guerras. Mas esse intervalo do meio, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muita coisa aconteceu. Principalmente crise de 1929, que deu aí incentivo ainda maior para que regimes totalitários, principalmente Hitler, o nazismo, emergissem e se consolidassem na Europa. E esses sentimentos nacionalistas, esses sentimentos patrióticos exagerados de reerguer a Alemanha ou nações destruídas da Primeira Guerra Mundial também é uma das causas da Segunda Guerra. Mas antes de falar disso, lembra, Ctrl+C, Ctrl+V da Primeira Guerra, gente. A causa da Guerra Mundial não é o nazismo. Minha opinião, pode discordar. Mas não é o nazismo em si, mas é a concorrência econômica que o regime nazista promoveu, essa concorrência industrial que o nazismo, que a Alemanha reerguida com Hitler, promoveu com ingleses, franceses, Estados Unidos, certo? Aí sim, é uma concorrência econômica de nações industrializadas, que nem a Primeira Guerra Mundial. E mais, a expansão econômica e a expansão territorial da Alemanha, Itália e Japão, Hitler, Mussolini e Hirohito, o crescimento industrial e o crescimento territorial desses três países, bom, aí sim é a grande causa da Segunda Guerra Mundial. Galera, Hitler chegou ao poder em 33, eleito em 34, Führer, totais poderes. 34, a guerra só estourou em 39. A guerra só iniciou em 39, inclusive em 38, França e Inglaterra, os países que iniciaram a guerra contra a Alemanha, assinaram o Acordo de Munique, favorecendo que a Alemanha anexasse os Sudetos, crescesse o território. Por que Inglaterra e França eram coniventes à Alemanha? Por que a Alemanha, mesmo crescendo e sendo uma concorrente industrial, era importante? Porque a Alemanha separava os franceses e os ingleses dos stalinistas, das ideias que vinham do leste europeu, da Rússia, da União Soviética. Só que essa tampa, essa proteção que a Alemanha representava, esse apaziguamento, ele se desfaz em 39, quando a Alemanha invadiu a Polônia, certo? Muito bem. Galera, vem comigo aqui. A Alemanha expandiu para a Áustria, para os Sudetos, Polônia depois, e depois que iniciou a guerra, a Alemanha invadiu vários territórios. Bélgica, Holanda, França, a extinta Iugoslávia, Ucrânia, Rússia, a Itália, a Etiópia e a Albânia, e o Japão, boa parte ali de ilhas do Pacífico, da Ásia, a região da Manchúria, da China. O crescimento econômico e territorial desses países, e não aquilo que nós temos a tendência de falar, a grande causa da Segunda Guerra Mundial foi o nazismo e a perseguição aos judeus, certo?
A perseguição dos judeus era problema da Alemanha, só passa a ser problema de ingleses, franceses, Estados Unidos depois que a guerra inicia. Depois que a Alemanha vira uma ameaça para esses países. Enquanto a Alemanha não era uma ameaça para ingleses e franceses, pouco se fez para proteger as populações perseguidas na Alemanha. Judeus, eslavos, ciganos e outros grupos aí. Certo? De novo, igual da Primeira Guerra Mundial, política de alianças. Na primeira é tríplice, entende? Versus tríplice, aliança. Agora é aliados versus eixo. Aliados, os principais países dos aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a União Soviética e o Brasil. O Brasil, professor, principal país? Sim, para nós brasileiros, claro que sim. Tu vai fazer vestibular aonde? Onde nós vamos fazer vestibular, Enem, concurso público no Brasil. Então, o Brasil na Segunda Guerra Mundial é importante para nós, com certeza. Certo? Versus o eixo. Eixo de Alemanha, Itália e Japão. Legal, legal. Fases. 3 fases da Segunda Guerra Mundial. Vem comigo. Primeira fase, de 39 até 41, aqui do século 20, a expansão do eixo. A Alemanha com vitórias, a Alemanha anexando territórios, Bélgica, Holanda, França, bombardearam Londres, Finlândia. A Alemanha não parava de crescer, a Alemanha não parava de aumentar aquele espaço vital. Vitórias do eixo. Em 41 a 43, a segunda fase. Daí há um maior equilíbrio no conflito, maior equilíbrio após a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra, que entraram no mesmo ano, em 41. Professor! Oi, o que foi? Soviéticos e Estados Unidos juntos? Juntos sim, mas não de mão dadas. Porque ideologicamente distintos, porém com um inimigo em comum, a Alemanha, também a Itália e o Japão. Se primeira fase é a vitórias do eixo, segunda fase equilíbrio entre eixos e aliados, após a entrada de soviéticos e Estados Unidos. O Brasil também entrou na segunda fase, é bom lembrar, o Brasil entrou na segunda fase. E a terceira fase, daí, a vitória dos aliados. A vitória dos aliados, de 43 a 45, a contenção do eixo, a derrota do eixo, quando os aliados promoveram a sua ofensiva, em maio de 45 entraram na Alemanha, derrubaram o nazismo, também derrubaram meses antes o fascismo italiano, em agosto de 45, pós armas nucleares, bombas nucleares, arruinaram também com o regime ditatorial do Japão e suas conquistas na Manchúria, na Ásia, no Pacífico, certo? Então, primeira fase, vantagem para o eixo. Segunda fase, equilíbrio. Terceira fase, vantagem e vitória dos aliados. Dos aliados. Lembrando que a Alemanha lutou em 2 frentes, a frente ocidental e a frente oriental. A frente oriental, a grande derrota da Alemanha foi a Batalha de Stalingrado. E os soviéticos avançando o caminho na Alemanha pelo lado oriental da Alemanha, pelo lado leste da Alemanha. E na frente ocidental, a Alemanha peleia com batalhas frente aos vários países aliados. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos e os vários países que apoiaram os aliados contra Hitler, certo? O destaque no lado ocidental é o dia D, de 1944. E a Alemanha em 2 frentes, e também a frente sul, a Alemanha na divisa ali com a Itália também, tendo que enfrentar os ingleses, norte-americanos, franceses e seus parceiros de grupo militar, como o Brasil. Muito bem, galera. Fechou aqui as 3 fases da Segunda Guerra Mundial. Resultados: destruição, catástrofe, terrorismo, gente. 50, 60
Milhões de pessoas morreram, países inteiros, cidades inteiras arruinadas, destruídas. Olha aqui, minutos depois da bomba nuclear, Hiroshima virou pó. O maior ataque terrorista da história humana. Terrorismo é violência contra civis. É violência, é terror. O maior ataque terrorista da história foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que é o fim oficial da Segunda Guerra Mundial em agosto, 6 e 9 de agosto de 1945, e o início simbólico da Guerra Fria. O início simbólico da Guerra Fria, a derrota do Japão perante as bombas nucleares. Fechou, Fábio? Muito bem. Queridos, vem comigo aqui. Sucesso. Não fica frustrado. Tem a parte 2. Na parte 2 a gente vai ver a linha do tempo da Segunda Guerra Mundial, ano a ano, 39 até 45, a participação brasileira e outras informações importantes para o teu Enem, para o teu vestibular, para o teu concurso sobre a Segunda Guerra Mundial. Sucesso, curte, compartilha, abraço, falou, até mais ver.